Oi, tudo gay? Aqui quem tá conversando com você é o Dan Bonfim e comigo tudo gay como sempre, né? No episódio de hoje do Tudo Gay, a gente tem um assunto bastante sério para tratar aqui. Talvez você esteja sabendo aí, porque essa hashtag rodou bastante a internet essa semana, a Volta Aurora, não é mesmo? Que fala sobre um casal que teve o direito de adoção revogado e teve que devolver a criança, né? Um casal homoafetivo, claro, o Juliano Peixoto de Pina e o Jonathan Pereira de Araújo. Eles ficaram com a Aurora por 12 dias, depois de passar por todo o processo de adoção, e depois foram obrigados a entregá-los a entregar a Aurora de volta para a família acolhedora, que agora também busca a guarda da menina. A gente vai, claro, entender tudo isso hoje, e eu trouxe aqui para conversar com a gente o Juliano. Oi, Juliano, tudo bem? Tudo bem, Dan? Tudo bem. Olha só, Juliano, é claro que hoje eu quero falar aqui sobre tudo que está acontecendo, todos os processos, né, que estão rolando aí no futuro. Você vai me contar como é que foi isso da adoção e depois da revogação, como é que você recebeu, as relações com a família afetiva, com a família acolhedora, né? Mas antes, eu queria entender um pouquinho mais sobre como foi esse processo de vocês enquanto casal, em que momento e como que surgiu essa vontade, né, de adotar uma criança. Então, Jonathan, né, no caso, o nome afetivo dele também, nome social é Júnior, ele prefere ser chamado assim. Júnior? Júnior, Ah, nós já tá. estávamos juntos, né, em união estável há 6 anos. E a gente achava que a nossa família estava faltando um pedaço, né? Aquela coisa assim, ó, somos nós dois, a gente não tem nenhum filho. Quem sabe, que você acha da gente programar, né? Porque assim, não era uma realidade minha e nem tanto dele. E a gente, em acordo, a gente falou assim, seria uma ideia, tal. Aí fomos estudando isso, vendo as possibilidades, né? Já um emprego fixo, ele também, então uma vida estável. Uhum. Nós fomos avaliando as possibilidades. Aí a gente viu, falou assim, Júnior, realmente, eu falei para ele, eu acho que a gente podia ampliar essa nossa realidade, dividir um pouco mais o que a gente tem, né, dentro de nós, inclusive, com mais um serzinho. Então, por que você acha da gente adotar uma criança? Aí ele falou, é uma possibilidade. Aí a gente foi ver como é que funcionava todo esse processo, né, como que se inscrevia para poder a gente participar do cadastro, né, se Uhum. inscrever no cadastro como renda. Mas isso partiu de uma decisão em conjunto. Nós, juntos, decidimos isso. Uhum. E daí vocês foram atrás dos meios legais, né, para fazer Isso, com isso, que é certeza, com o certeza. processo adotivo brasileiro, né? Isso, com certeza, com E certeza. conta pra gente então um pouquinho mais sobre como foi esse processo. Primariamente, a gente tem que comparecer até a vara da infância e juventude, né? A priori, a gente vai até lá. A primeira coisa que a gente faz é assinar um documento de inscrição. Depois desse documento já assinado, inicia-se o processo de habilitação dentro do Sistema Nacional de Adoção. Aí a gente tem que passar por uma avaliação psicossocial, né? Algumas reuniões de grupos com outras famílias que já estão no cadastro também, para poder a gente trocar, né, conhecimentos, ideias, ser avaliado em meio social, apresenta algumas certidões, como idoneidade moral, nada consta criminais, essas coisas, até por Uhum. fim o último quesito que a gente teve que apresentar foi realmente a questão da renda familiar, né? Que acho que é Uhum. a última a ser considerada. E então a gente passou por um processo que às vezes muito longo, desgastante, levou cerca de 2 anos para a gente conseguir se habilitar dentro Uhum. Só para vocês desse entrarem na sistema. lista, né, na Só possibilidade. para a gente fazer parte, só depois dessa habilitação concluída é que você se caracteriza realmente inscrito no Sistema Nacional de Uhum. Adoção. Daí Enquanto você você está nesse processo de habilitação, você não está apto a adotar. Uhum. Só Você entrou depois na disso fila, tudo, digamos assim, né? entramos na fila. E isso, a gente entrou Uhum. na E fila tudo e precisamos isso receber uma sentença para poder ser Aham. aprovados. E tudo isso aconteceu em Pirenópolis, né? Isso, é uma cidadezinha do interior do estado de Goiás, uma Uhum. cidadezinha turística. Legal. Mas vocês não precisam ir até a capital para fazer esse tipo de coisa. Tudo isso aconteceu aí Não, não, ok. acontece na comarca mesmo, Uhum. daqui do município.
Entendi. E bom, então a gente chegou nesse momento, entraram na fila. E aí? Isso. Não, aí depois que a gente estava na fila, nós aguardamos mais 4 anos para poder Uhum. receber nossa filha em casa, né? Quando, no ano passado, em meados de agosto do ano passado, nós fomos contactados pela Vara da Infância e Juventude, que nos comunicou a disponibilidade de algumas crianças que estavam para adoção no município. Eram 5 irmãos, na verdade. Uhum. Só que não era a nossa realidade adotarmos 5 crianças de uma Uhum. vez, cada uma em uma faixa etária, e aí a gente Apesar que optou por uma delas. Uhum. Apesar que você disse que vocês colocaram que vocês não tinham preferência, né, tem essa questão Não, também. não, quando a gente finaliza, eles te entregam como se fosse uma ficha para você preencher as características possíveis dessa criança que se enquadra no seu perfil. Uhum. A única exigência que nós fizemos foi que essa criança tivesse entre 0 e 2 anos, justamente Uhum. para a gente poder tentar aproveitar o maior número de fases da infância dessa criança, né? Uhum. Iniciar esses vínculos que estão na Uhum. primeira infância. Aí a gente optou por uma criança menor, entre 0 e 2 anos. Mas poderia ser um menino, poderia ser uma menina, poderia ser branco, poderia ser negro, poderia ser do estado de Goiás ou de qualquer outro estado da federação. A gente não Uhum. fez nenhuma outra exigência. Uhum. E daí quando apareceu E então uma família foi inteira, né, porque daí não foi só uma uma criança, família vocês viram inteira. 5. E daí? Eram 5 irmãozinhos, o mais velho dele tendo 9 anos. E a Uhum. gente, logicamente, você fica muito comovido com a história, porque as crianças vieram de um lar onde estavam sofrendo negligência e maus tratos, porque os genitores eram é, dependentes químicos, viviam em condição de rua e muitas vezes essas crianças ficavam sozinhas no ambiente que deveria ser chamado de casa, né? Um ambiente sem condições de higiene, às vezes até sem comida. E o Uhum. mais velho com 9 anos e uma recém-nascida com 3. Imagina. Então, era Uhum. uma realidade bem difícil para essas crianças, era a vizinhança que ajudava, essa Uhum. família, né, no caso, a, 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 com alimentação, A com cuidados sobreviver, com essas né? crianças, a sobreviver. Então, essa família genitora perdeu o direito de guarda justamente depois de um acompanhamento muito longo, né, pelo Conselho Tutelar, pelo serviço social. Então, eles relataram até o Ministério Público diversas vezes das condições da família, e o Ministério Público entrou com um pedido de destituição de poder de família. Então, a família genitora perdeu a guarda das crianças, por não cuidar bem das crianças. E essas crianças foram referenciadas para lares provisórios, lares acolhedores, porque Perinópolis é uma cidade muito pequena, a gente tem 25 mil habitantes. Então, nós não temos uma instituição que a gente chama de abrigo para receber essas crianças que estão em condição de vulnerabilidade. E eles foram designados, né, individualmente, um para cada lar acolhedor. Eles não ficaram juntos. Cada criança foi para um lar diferente. E Uhum. aí, depois desse período que a Vara da Infância entrou em contato conosco, nós fomos até o fórum da cidade e assinamos a documentação no dia 22 de setembro. E a partir desse Nossa, dia, a alegria que a deve ter Aurora sido esse dia, né? passou a ser a nossa filha. Uhum. Às 14 horas do dia 22 de setembro. É um horário, uma data que jamais nós conseguimos tirar da memória, né? Uhum. Claro. E depois desse instante, a gente começou a viver um pesadelo. Agora, tudo isso agora em 2020, né? Tudo isso agora em Agora. 2020, tudo isso em Acabou de 2020. acontecer. Uhum. E isso é muito recente. A gente começou a viver. Eu não vou chamar de pesadelo, porque foi um períodozinho inicial que foi mais difícil, porque o lar acolhedor se negou a entregar a criança depois que nós assinamos a documentação e o Conselho Tutelar foi até o lar da família, porque é dever deles, né, buscar Uhum. essa criança e nos entregar. A O que família que é um lar resistiu. acolhedor, Juliano? Para quem está ouvindo a gente e não sabe, explica o que que é um lar acolhedor. Uma família acolhedora é uma família provisória, eles chamam de família substituta. Ela presta os cuidados que tiram as crianças desses lares de negligência para que essas crianças sejam mantidas em boas condições. Eles Uhum. cuidam provisoriamente dessa criança. É uma família comum, né, que está inscrita
e amparada ali por um programa, na verdade, né, que se chama Família Acolhedora. Se as pessoas consultarem o Estatuto da Criança e do Adolescente, com certeza, em algum dos artigos, eu não sei te dizer qual é o número precisamente, mas ela é Existe um descrita no Estatuto programa, da mas Criança e do não um Adolescente. processo, não é a mesma coisa que vocês passaram, né? Isso que a gente pode Não, já... não, de forma alguma. Essa família, ela pode, às vezes, até ter a necessidade de receber uma orientação, um curso, né, para Claro. poder se habilitar como família acolhedora, mas não como família adotante. É totalmente diferente. Você não precisa passar por uma avaliação psicossocial, de idoneidade moral, essas coisas, por todas essas etapas que uma família adotante tem que passar para se habilitar. E daí Então, a Aurorinha, então, recém-nascida, foi para essa família, e daí era só para ela ficar lá um tempo provisório até vocês acertarem os papéis, os documentos e tudo mais. Em algum momento vocês iriam lá e iam pegar a Aurora, né? E daí o que aconteceu? Na verdade, durante o período de estada da criança no lar acolhedor, a comarca faz uma varredura dentro do Sistema Nacional de Adoção para ver quais são as famílias da região que estão habilitadas e que essas crianças que estão em lares provisórios se enquadram nos perfis da adoção. Na verdade, não somos nós que escolhemos a criança, né? A gente vai lá, determina os... No entanto, nós não vimos a Aurora, nós vimos a Aurora no dia que ela chegou aqui em casa, no momento da entrega dela. Então, depois desse período, a família acolhedora permaneceu com ela durante 2 meses, e quando a gente assinou a documentação, o Conselho Tutelar foi até a casa, até esse lar, né, na perspectiva de pegar a criança e nos trazer, e se deparou com um impasse, que a família resistiu, dizendo que ia entrar com um recurso, que eu não sei que recurso seria esse, né, já que essa família não tem direito de permanecer com a criança, provisoriamente, e eles resistiram e não quiseram entregar a Aurora. E demorou-se 48 horas depois que a gente assinou o papel, já pais da Aurora, demorou 48 horas para que a Aurora chegasse até a nossa casa. Foi necessário a comarca expedir um mandado de busca e apreensão para que a entrega fosse cumprida. Então, foram 48 horas de angústia, né, que nós vivenciamos. Vamos deixar dessa forma. A Aurora Começou chegou, assim, né? né? Começou assim. A Aurora chegou 48 horas depois, foi uma alegria imensa. Gente, eu não sei, não tem palavras, eu não sei descrever o que é que a gente sente, né? É como se você tivesse acabado de sair realmente da maternidade com o seu bebê no colo, né? Não tem, eu acho que não tem diferença, seja esse filho biológico ou não, quando você olha para ele, se identifica, eu sou o seu pai, você é a minha filha, é o melhor sentimento do mundo. É o Ai, melhor cara, eu vou sentimento do chorar, já tô com mundo. vontade de chorar aqui. É o melhor sentimento Ai, do eu mundo. É, imagino. é indescritível. Não dá, não tem palavras que dá para a gente especificar o que é o toque, o que é o cheiro, o que é o abraço, o que é o calor que a gente teve. Aham. Aí a Aurora ficou conosco 12 dias, né? E essa família acolhedora 12 dias conseguiu incríveis, eu imagino, 12 dias né? incríveis de troca, né, de aprendizado. Nós tivemos muita Claro. ajuda de amigos, de família, porque, assim, por mais Bateu que o o nosso desespero sonho de pai de fosse, primeira viagem ali, com Juliana? certeza, a primeira noite foi em claro, né, pais corujas. A criança virava no berço, meu Deus, o que está Ai, meu acontecendo? Deus, Nós não estamos socorro! dando Ela virou, condição. ela virou. E agora? Virou. É, A gente passou eu já uma tive noite essa em claro e experiência ela de ter dormiu a esse. noite toda. Eu imagino. Eu já tive essa experiência com meu sobrinho de ter assim contato com recém-nascido e é bem assim mesmo, né? É muita. A gente fica Ai, preocupado, né? claro. Acha que qualquer movimento vai ser brusco, pode machucar, vai E bater a cabeça no porque é muito berço. fragilzinho, né? Ela É recém-nascida muito ainda. pequeno, né? Ai, Ela é uma tinha ela gracinha. estava com 5 meses, né? Quando ela chegou aqui em casa, ela tinha Aham. 5 meses. Ai, Então que foi uma fofinho. noite assim, por mais que cansativa, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu ficaria inúmeras Uhum. outras noites acordado com ela dentro do berço e eu olhando para ela, Ai, que né? Então foi fofura. fantástico, foi Apaixonado, fantástico. paizão apaixonado Nossa, coruja. nossa, E o que muito, mais que muito. vocês fizeram nesses dias? Não, é logicamente assim, a minha mãe, eu sou filho único, minha mãe tem 78 anos e é portadora de Alzheimer. Oh, Então, para ela estava em viagem quando a gente buscou a Aurora. E estava com umas irmãs fazendo uma viagem, né? E quando chegou 2 dias depois que a Aurora já estava aqui em casa, eu fui buscá-la numa cidade próxima aqui de Pirenópolis.
E não contei para ela. Deixei assim, vou fazer uma surpresa, né? Vou chegar com ela lá em casa e ela vai conhecer a neta dela. Você não tem noção, Dan, como Ah. é gostoso, porque ela vivia me pedindo, né? Eu queria tanto ser avó, eu queria tanto ser avó, e eu falava assim, Deus, o que que eu faço? O que eu vou fazer? Aí, depois que ela chegou aqui em casa, encontrou o primeiro encontro foi a coisa mais gostosa do mundo. Minha mãe entrou em prantos, em choro. Ela chorava compulsivamente. Eu falei assim, eu não acredito que eu sou vó, eu sou vó, eu Ai, sou a vó. E ela felicidade. repetindo isso, sabe? Sabe assim, uma Uhum. luz que há muito tempo. Minha mãe tem 8 anos de diagnóstico, então ela já está numa fase moderada da doença. O cognitivo bastante prejudicado, então o raciocínio já é lentificado. Ela tem uma vida, Uhum. uma Não, vida eu me bacana, um emociono, eu convívio tô aqui social quase chorando bacana, já de novo. Eu me emociono, não, porque eu um sei convívio exatamente como social. é essa doença, é muito complexa e, enfim, eu imagino que Pois deva ser é, passar ela, por isso. por mais que ela tenha um convívio social legal, ela já não é mais a mesma pessoa que era antes. Minha mãe foi educadora por 30 anos, né? Uma pessoa que sempre soube transmitir o conhecimento que ela carregou para pessoas de diversas idades. E hoje ela não tem mais essa capacidade. E Uhum. ver o brilho dos olhos dela voltar de novo quando ela encontrou com a Aurora a primeira vez foi a coisa mais linda do mundo. Ai, que Eu coisa. debulhei aqui em casa, né? Porque eu sou um chorão Imagina. nato. Estou aqui me segurando também. Então Eu você é como conto. eu também, eu choro mesmo, tô nem aí. Canceriano é mole, né? É. Então, Então tá explicado. E Juliano, e daí rolou até festinha, né? Que eu vi que teve umas fotos que você me rolou, mandou. Ah, não, vamos, rolou. vamos dar uma A Aurora festa pra essa menina. completou. A Aurora completou 6 meses, a gente estava com ela, né? Ela chegou aqui em casa no dia 24, no dia 29 foi Uhum. o mêsversário, né? Que as pessoas estão comemorando agora. E foi, então vamos fazer também, a gente faz um bolinho, chama só as pessoas mais íntimas, né? Pandemia, não dá para a gente colocar muita Mêsversário, o gente num que que é ambiente isso? só. É uma, É é, porque é uma aqui, coisa agora isso? Mêsversário? Não tô tem isso, sabendo. pelo menos aqui em Goiás tem muito, né? Então a criança Ah, nasceu, aí ela tem 12 mêsversários, até chegar no 11, até chegar num aninho, ah, né? tá. Então todo mês tem uma comemoraçãozinha Ah, pequena, faz um entendi. bolinho, tira umas Tira uma fotos, né? foto. Aí você Ah, é vai legal que vai aproveitando as registrando, fases. né? É. Vai aproveitando as fases Principalmente da nesse criança para fazer os começo, porque muda muito registros. rápido, né, Juliano? Nesse Muito, começo, muito rápido. e é muito legal É, mesmo essa ideia, criança, curti. criança cresce muito rápido, né? Desenvolve muito rápido. Então, se você não tiver Uhum, ali em cima para poder registrar tudo, daí a pouco passou é. e você perdeu, Daí né? rolou então a Então a festinha. gente fez, rolou uma festinha, ela ganhou bolo, teve balão, foi tudo muito muito gostoso, sabe assim? E a gente dividiu com a nossa família. Eu não tenho irmãos, o Júnior tem irmãos, tem 3 irmãos, 2 das irmãs E vocês vieram não com são o muito de sobrinho. internet também, pelo que você estava me falando, né? Vocês são Não, bem não. Na verdade, vida a real, gente, eu não tinha nem rede social antes de começar toda esse essa processo. necessidade da gente divulgar a condição que a gente tem vivido, né? Então, Uhum. assim, muito um WhatsApp, a gente conversando ali, troca uns vídeos, umas informações, coisas assim, mas a gente não tinha Facebook, a gente não tinha Instagram, então tivemos que criar de tudo de última hora. Eu confesso que eu não sei mexer direito até hoje, né? Apanho pra caramba. Então, Foi rolou a ca- festinha aí, a gente fez os nossos registros e foi muito legal, muito bacana. Uhum. Aí, bum, né? Vocês ali vivendo toda essa emoção, toda essa alegria, já tinham até esquecido do pequeno percalço da família querendo impedir, Isso. quando de repente, Juliano, o que que aconteceu? De repente, no dia 1º de outubro, às 18 horas, a família acolhedora estaciona o carro de frente à nossa garagem, e a gente estava saída, inclusive. Eu estava indo levar a Aurora na casa da minha mãe. E eles estacionam na nossa casa, descem 5 pessoas de um veículo próprio, um deles portando uma liminar na mão, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eles simplesmente estenderam o braço e me entregaram o papel. Quando eu li aquele papel, eu fiquei sem chão, porque Você não o entendeu, né? Tribunal de Justiça, não entendi. Eu falei assim, gente, como assim? O Tribunal de Justiça determinando que a minha filha seja tirada de mim e volte para o abrigo, volte para a família que estava cuidando dela provisoriamente. Por quê? E a gente Aham. ficou sem entender. A gente ficou sem entender, eu liguei para o advogado, acionamos o conselho tutelar. Nem Aí o que abriram o que a gente portão, fez? né? Foram direto, Não, eu entraram. abri o portão, peguei a liminar, fechei o portão de volta. Voltei para dentro da Aham, minha casa e fechei a porta, deixei a família lá fora. Eu aham. falei assim, eu E não vou ligou para o convidar ninguém para advogado. entrar. E liguei para o advogado, liguei para o conselho tutelar, eles vieram, né, prontamente.
E nos orientaram, falou, ó, realmente a liminar determina que ela retorne, né? Vocês tiveram a guarda suspensa, mas essa liminar não implica que vocês tenham que fazer isso agora, porque a comarca de Pirenópolis precisa da ciência nisso, e o juiz ou a juíza que estiver aqui na comarca na hora vai precisar expedir uma intimação avisando, comunicando vocês da decisão. Então, não é hoje, não vai acontecer agora. Isso era 18h30. A família Colhedora ficou na porta da minha casa até as 23 horas. Meu Nós Deus. precisamos Filme de acionar a terror, né, polícia. Juliano? Filme de Terror terror. horrível. A gente Uhum. precisou acionar a polícia porque nós nos sentimos ameaçados. Eu falei assim, gente, por que eles estão aqui até agora? Eles tentaram nos pressionar de todas as formas para poder a gente entregar a Aurora e a gente ficou em recluso. Ficamos em casa, né? Passou-se uma noite horrível, né? Porque com medo, toda hora a gente vai até a janela, olhar se tem alguém lá fora, se está tudo tranquilo. Passamos a noite, né? Não vou nem dizer que dormimos, porque na verdade não dormimos. Uhum. No dia Super seguinte, nervosos. no dia seguinte, eu abri o portão para colocar o lixo lá fora. Quando eu abri o portão para colocar o lixo lá fora, o carro estava lá de novo. A família estava lá de novo. Na verdade, esse dia a família não veio inteira. Veio só um dos membros, que era a mãe acolhedora. E ela ficou estacionada na porta da nossa casa por 1h15. 1h15. E Meu. ela só saiu depois que nós saímos de carro e ela ainda nos seguiu por um certo percurso da cidade. Meu Então, assim, Deus. foi horrível, Socorro! horrível, Socorro! horrível, horrível. E nessa Perseguição. saída que a gente... Horrível, horrível. Nessa nossa saída, a gente já tinha programado de sair de casa, porque a gente estava com medo. Falei, vamos sair de Uhum. casa, porque não tem condição de ficar com o pessoal batendo a nossa porta aqui o tempo todo, nos vigiando. Aí a gente saiu, fomos para a casa de amigos, ficamos por 5 dias fora de casa. Nessa mesma noite, teve mais um movimento aqui na porta de casa, que inclusive a gente tem um grupo de WhatsApp dos vizinhos, né? Porque às vezes tem muita casa de veraneio, as pessoas moram em Brasília, moram em Goiânia, que é muito Você próximo de falou que é uma Pirenópolis. cidade turística aí, né? Então. Isso. Uhum. Então, assim, a gente se fala muito. Quando não, Dan, na noite do dia 2, a gente começa a ser bombardeado de mensagens. Está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês? Porque tem viatura da Polícia Militar na porta da casa de vocês, tem viatura do SAMU na porta da casa de vocês. O que está acontecendo? Então, assim, a gente já, mais uma vez, já estávamos fora por conta do medo que já estávamos sentindo e eles retornaram uma terceira vez aqui. Vieram uma viatura do Conselho Tutelar, uma viatura da Polícia Militar, uma viatura do SAMU, que o pai da família acolhedora estava de plantão e usou o veículo público para poder se deslocar até aqui a porta de casa, sem nenhum acionamento. Eu queria que isso ficasse bem claro, porque ele usou um veículo que acabou expondo a população a risco, né? Em plena pandemia, como é que você usa uma viatura da unidade do SAMU e deixa a população desassistida para resolver um problema seu? Isso é um crime, né? Na verdade. É um crime. Inclusive, a Tecnicamente. gente denunciou, né? Nós denunciamos Claro. também isso. E a gente ficou sabendo que esse episódio ocorreu pelo grupo de WhatsApp dos nossos amigos. Já estávamos fora. Permanecemos por mais alguns dias fora, quando, no dia 6 de outubro, finalmente essa intimação da nossa comarca, que a gente teria que cumprir a sentença, né, do Tribunal de Justiça de devolver, de entregar de novo a Aurora ao lar acolhedor, foi expedida. Aí nós voltamos para casa, o oficial de justiça compareceu até aqui, nós assinamos a intimação, recebemos a intimação, não oferecemos resistência nenhuma, porque nesse período todo em que a gente ficou fora, a Aurora perdeu toda a rotina dela de alimentação e sono. Então, Claro. já tinha Só gerado fez um mal à desgaste, criança, né? Na só verdade. fez mal a ela. Tinha gerado um desgaste tão grande, tanto para ela quanto para a gente, que se tornou uma situação insustentável. Eu falei assim, gente, nós não temos condição de viver fugindo com ela. Isso não é justo, nem com a gente que estamos habilitados para tê-la como filha, nem para ela que precisa de um ambiente onde ela vai se sentir segura. A gente não pode ficar cada dia em um lugar. Então, ela precisa do lar dela, ela precisa da casa dela. E foi isso que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conseguiu fazer, tirar dela. Da família Tirou dela, ela né? da família dela. Tirou ela da família que estava preparada para recebê-la e devolveu a Aurora para um abrigo. Eu não sei se as pessoas têm noção do quanto isso é
É absurdo, Conexo, é muito né? absurdo, é muito, muito, muito absurdo. Eu espero que quem tá ouvindo a gente entenda o quão absurdo é isso. Acho que a gente tá deixando isso bem claro, porque é muito absurdo. Porque essa família não passou pelo processo. E não Não, não bastando passou. isso, agora eles estão tentando conseguir a guarda da menina, ou seja, tem um Isso, tema de isso. furar fila. O que que é isso, sabe? Que tá acontecendo aqui, Brasil? Eles assinam um termo de família acolhedora e alegam não ser família acolhedora. Espera aí, como é que funciona isso? Uhum, Você pega um formulário onde está escrito lá em cima, formulário de família acolhedora. Assina isso, isso tem ali o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, a sua renda, a sua profissão e a sua filiação. Tá, você leu esses itens para poder escrever, para poder assinar, mas não leu o cabeçalho. Estava escrito família acolhedora. E uhum. aí, essa família acolhedora hoje alega que não é família acolhedora. Eu É, disse, gente, eu não consigo entender. E hoje eles tentam, de qualquer mas, forma, né, se inscreveram no uhum, Cadastro Nacional de Adoção, não passaram ainda, eu tenho certeza disso, porque isso não acontece em 10 dias, em um uhum. mês, em 3 meses, em 4 meses. O Porque você processo de fez esse habilitação é processo, então você sabe longo, como é, né? isso. Não Afinal. tem como você fazer uma reunião todo dia para poder acelerar um processo de adoção, Uhum, que você sim. faz uma avaliação psicossocial. E Então, não é o são reuniões de caminho, grupo. né? Esse não é o Não é caminho para assim. adotar uma Não criança, é né? assim. Uhum, E outra, mesmo que essa família se inscreva hoje, ela vai para o final da fila, ela não vai passar na frente de ninguém. uhum, Se a lei for respeitada, ela não vai passar na frente de ninguém. Então uhum. não adianta ali, as duras penas, às pressas, você tentar Ah, porque fazer eu gostei da algo. criança, porque eu não, Eu me sabe? afeiçoei a É a ela. pessoa. Tá, tudo bem, eu não digo que você não tenha se afeiçoado, mas Sim, o seu propósito é promover o bem-estar da criança. E o isso. bem-estar da criança é Uhum. estar com a família dela, E com a numa família dessas, que se eles. fosse diferente, talvez poderia até ter acontecido uma relação, né? Em que eles poderiam de vez em quando ir visitar, né? Vocês poderiam ter desenvolvido talvez alguma coisa Não, assim. no início, no dia mesmo com essas 48 horas de resistência, quando a Lara Acolhedor demorou para entregar ela para a gente, o Conselho Tutelar veio e a família acolhedora veio junto. Eles vieram juntos. Eu coloquei todo mundo dentro do meu ambiente, Dan. Eu chamei Uhum, todo mundo para entrar. Eu chamei a mãe que cuidava, o pai que cuidava, a, a outra família acolhedora que está com uma irmãzinha dela que veio junto também, que eles são parentes, de uma família parente da outra, né? uhum, Mas não são parentes biológicos das crianças. uhum. Eu Entendi. convidei todo mundo, coloquei todo mundo sentado na minha sala, a gente conversou. Ela chorava muito, eu expliquei qual era a condição, que nós já estávamos aguardando há 6 anos, passamos por todo um processo de habilitação, que ela Uhum, podia ter plena certeza de que a criança seria muito bem cuidada, muito bem tratada e muito amada. Porque o que a uhum, gente tinha reservado durante 6 anos para poder dar para ela era amor. Era uhum, só isso que a gente tinha. Então, aparentemente, essa conversa que durou aí uns 30, 35 minutos, foi resoluta, estava resolvido. Ela saiu uhum, daqui super tranquila, trocamos telefone, continuamos a conversar pelo WhatsApp. Nesse mesmo dia, eu fui até a casa dessa família acolhedora, busquei uma lata de leite que a Aurora já fazia uso, que estava aberta, peguei o cartão de vacina, ela me deu teve uma uma madeira. relação, né? Ela me deu orientações, ela dorme por volta das 10 horas, acorda só no outro dia às 6, 6h30, ela mama de novo, dorme até às 9, é super tranquila. Às vezes ela pode ter ali uma noitezinha com um pesadelo, uma coisa, mas não é comum. Ela é Uhum, super tranquila. Então, ela me passou quais eram as condições da criança. Então, para mim, estava tudo resolvido. A gente tinha se entendido. 2 dias uhum, depois, a outra família acolhedora que acompanha uma irmã da Aurora, também trocamos telefone, me manda um WhatsApp dizendo que a criança estava chorando, que queria vir trazer a criança para poder ver a irmã. Eu falei, claro, pode vir. Vieram, trouxeram, as duas ficaram juntas, brincaram. Aqui foi uma questão de meia hora também. Nesse dia, minha mãe também estava aqui. Foi bem no dia que eu busquei a minha mãe dessa viagem que eu te falei. uhum. Então, assim, a gente não se negou em manter nem contato com a família acolhedora e nem com os demais irmãos da Aurora. Em momento algum a gente se opôs a essa realidade, mesmo porque são irmãos, são irmãos.
Então, assim, houve toda uma tentativa de se manter um vínculo, por menor que seja, e às vezes ele podia acontecer de diminuir progressivamente, Ou mas nós crescer, não oferemos, né? Vocês ou não, crescer, né? não sabíamos, mas não oferecemos resistência nenhuma, até fomos muito positivos com relação a isso. Mas, infelizmente, 12 dias depois, nós tivemos esse impasse. Tivemos que devolver a Aurora. E hoje ela continua lá nesse lar acolhedor, dia 6 de outubro do ano passado, e a gente está aí batalhando, lutando para poder tentar reavê-la de volta. E desde que ela foi para lá, então, daí como que tem sido as coisas? O É que tem horrível, né? acontecido? Ficar sem ela aqui em casa. A casa tá vazia. O quarto da Aurora tá pronto ali. Eu até me emociono quando eu falo nesse quarto. Eu Porque imagino. a gente teve 12 horas para poder montar um ambiente onde uma família, vamos dizer, convencional, heterossexual, tem 9 meses para poder fazer isso. Nós tivemos 12 horas, né, para comprar roupa, fralda, porque como a gente não sabia qual seria a idade da criança que viria, né, quando essa Nem criança o viria, sexo, né? Então vocês. nem o sexo, então a gente não tinha nada, nada. Nenhuma peça, nada. Não vou dizer que fala assim, a gente tinha uma toalha, é mentira. A gente comprou tudo, né? Na Fizemos última. tudo muito rápido. Em Pra 24 acolher. horas, o quarto estava completamente pronto e a Aurora Uhum. ainda não tinha chegado. Então, a gente teve um tempo muito curto e conseguimos agir com agilidade para poder receber ela. Isso caracteriza preparo? Se não caracteriza, eu não sei também mais o que pode se caracterizar. Então, a gente estava preparado para isso. A gente queria viver essa realidade. Isso era um sonho, que hoje é um pesadelo. Porque ver que a justiça tomou partido de uma decisão que vai contra a lei, contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso deixa uma insegurança Porque imensa, é eu tenho isso, né? certeza que não só em nós. No fim, um juiz assinou lá, né? Uma pessoa tomou Isso, essa decisão para com essa liminar certeza. acontecer, né? E o quanto isso é prejudicial para o sistema de adoção brasileiro. Uhum. Porque outras famílias que estão inscritas ou pensam em se inscrever, quando veem a possibilidade de perder a criança que tanto aguardam para um outro lar que não tem direito, isso gera um medo, isso gera um Uhum. receio. Né? Então, assim, isso tende a prejudicar a coerência desse sistema, a fragilizar cada vez mais o sistema de adoção no Brasil. Então, logo que aconteceu, vocês foram atrás, daí, quando a Aurora foi, daí, o que vocês foram fazer? Vocês... Nós entramos com recurso no Tribunal de Justiça e ficamos Em aguardando primeira de um instância, né? julgamento. Segunda instância Já em já. segunda Ela instância. conseguiu já essa liminar em segunda instância. Nós entramos com Hum. recurso em novembro, né? A gente preparou tudo aí no mês de outubro e em novembro a gente já tinha encaminhado toda a documentação no início do mês, ou melhor, foi no final do mês de novembro em diante a gente ficou aguardando essa pauta. Aí veio, né? A pandemia acaba justificando um monte de outras coisas, né? Diminuiu o nível de atendimento, as coisas todas a nível virtual. Então, aí vem no final do ano recesso do judiciário, em janeiro vem férias dos advogados. Então, esse período de recesso e férias dos advogados foi quase 30 dias. Então, as coisas pararam no dia 18 de dezembro e foram voltar a funcionar quase no dia 18 de novo, de janeiro, porque emendou recesso com férias de advogado. Então, a gente ficou aí, aguardando. O final de janeiro, nada. O final de fevereiro, nada. Eu falei assim, Júnior, a gente está muito parado. A gente precisa fazer um movimento, porque, pensa só, quanto mais tempo a Aurora ficar longe da gente, mais vínculo ela vai criar com essa família que não tem direito de estar com ela. E quais são as nossas chances de reaver a nossa filha? Porque o ambiente que ela devia estar era aqui em casa. Por mais que isso fosse um embate judicial, o direito de permanência dela seria nosso. Então, Claro. entramos com esse pedido e decidimos no último sábado agora, né? Eu não me lembro nem que dia eu me perco no tempo, porque a gente tem vivido um surto de adrenalina há mais de 96 horas, então E a gente tudo tem isso na dormido muito pandemia é pouco, super, super tudo isso na compreensível pandemia. que você se Isso, perca um pouco no tempo. no último sábado, né, no caso, dia 27, né, de fevereiro, Uhum. nós resolvemos lançar a petição, #Volta Aurora, achando que isso poderia nos ajudar, mas que não tomaria essa proporção.
Eu vou ser sincero para você, eu não Uhum, imaginava que a gente conseguiria envolver todo um país em cima disso, porque uhum, eu acho que em qualquer lugar do cantinho do mundo que você entrar hoje, alguém sabe do caso da Aurora. uhum. Alguém já É porque é ouviu muito falar, sério, né? Ele é muito, já muito sério. compartilhou isso. Então a gente criou Não é uma coisa a qualquer que está petição. acontecendo aqui, né? Isso é um sistema de justiça, é um sistema de Pois adoção, é história, enfim, verdade. né? E um sistema de adoção comprometido por conta de uma Claro. decisão Uhum, que o judiciário usa a terminologia, né, teratológica, que vai contra tudo o que se espera que um juiz decida, um juizado em si decida, né, porque foram um conjunto de pessoas que tomaram essa decisão. e eles É, justificam? Tem justificativas nessas liminares? o Ministério Público, em primeira instância, aqui em Perinópolis, quando eles emitiram um parecer, a família acolhedora alegou que a criança estava afeiçoada a eles e eles a ela. Você, como uma pessoa adulta, se afeiçoar a uma criança é uma realidade. Agora, uma criança de 5 meses, você conseguir mensurar o nível de afeição dela, eu acho muito improvável. Até os Uhum, psicólogos sabem disso, eles estão aí para poder provar, né, uhum, que uma criança de 5 meses não tem registro afetivo nenhum ainda. uhum, Então, o que eles estão fazendo é gerar um trauma nela quando ela regressar aqui para casa, porque eu sei que ela vai voltar. uhum, vai. Quanto Uhum, mais tempo ela ficar lá, mais agora ela pode se afeiçoar. Claro, com 11 meses é completamente diferente, uma faixa etária diferente. uhum, E isso vai gerar uma quebra de um laço que ela não teria necessidade de ter vivido. uhum. Claro, quem está Por saindo quê? perdendo Porque nessa ela deveria história é a estar no lar. criança e Só principalmente com ela, frustrações de pessoas adultas, né, que não sabem só lidar com ela. frustrações, né? Justamente, justamente. Aí E o impasse que a gente viveu com relação a esse parecer do Ministério Público é que ele acata essa alegação de afetividade e o Tribunal de Justiça, amparado por esse parecer, determina que a Aurora não permaneça no lar adotivo, que ela uhum. regresse à família acolhedora. E o que que vai acontecer agora, Agora a judicialmente? gente aguarda um julgamento, né, que já foi pautado. A gente não pode falar muito sobre isso, Dan, porque como o processo segue em segredo de justiça, então a gente não pode entrar nesses pormenores. Uhum, Então a gente aguarda um julgamento que já foi pautado, né? Eu não vou dizer a data justamente por conta desse segredo de justiça, mas uhum, é uma data próxima e a intenção é reverter essa situação o mais rápido possível. A gente uhum, precisa modificar essa realidade, porque se isso possivelmente não se modificar agora, nós vamos ter que recorrer a uma outra instância. E o que isso vai gerar? Maior permanência da Aurora no lar acolhedor, maior uhum, vínculo afetivo com a família acolhedora, mais chances de traumatizar ela quando ela for retirada de lá. Então a gente uhum, precisa se movimentar, por isso a gente criou a hashtag Volta Aurora com a petição, para poder tentar mostrar para esses jogadores que tudo o que está acontecendo está errado. Eles precisam ver que a decisão foi incorreta, que a Aurora vai ser prejudicada com isso. E não só ela, como o processo de adoção brasileiro. Então, por isso é que a gente está aí, criando essa hashtag, pedindo para as pessoas votarem, compartilharem, hashtag Volta Aurora, dividindo isso com todo mundo. Conseguimos uma amplitude muito bacana, né? Tivemos já algumas pessoas de peso que estão nos ajudando aí no meio televisivo, no meio da comunicação virtual. Então, como você, por exemplo, que está aqui agora abrindo seu uhum. espaço para a gente poder compartilhar um pouco dessa nossa história. Então, a batalha nossa é essa, é tentar reverter isso nesse próximo julgamento. E, Juliano, você falou então dessa petição, claro, eu vou deixar ela aqui embaixo para as pessoas assinarem, né, aí na descrição do episódio. Fala um pouco mais dessa petição para a gente, o que que ela é, o que que... Nós pedimos para as pessoas darem uma olhada, porque assim, lá nós contamos um pouco da nossa história, dessa realidade toda que a gente vem vivenciando desde o dia que a Aurora chegou aqui até o dia que ela saiu e o período que a gente tem vivido sem ela. Uhum, Então, o hashtag Volta Aurora é para as pessoas entenderem que a Aurora é filha de um casal homoafetivo que ama ela e que vai lutar por ela até o final. uhum, Então, a gente pede às pessoas que tentem entender a nossa realidade, porque nós não somos vilões nessa história. Nós não estamos tentando roubar a filha de ninguém. Nós estamos lutando para ter a nossa filha de volta, porque era nesse lar que ela devia estar.
Então, a gente batalha em cima dessa petição para que as pessoas compreendam que o lar da Aurora é junto dos seus pais, e não no abrigo, não numa família acolhedora. E é importante Porque que essa petição tenha muitas assinaturas, né? Porque é isso, Com as pessoas certeza, entram então porque nesse link isso e é elas muito... vão pedir para colocar lá nome e CPF, é isso? E daí você É assina. nome, na verdade é nome, sobrenome, endereço postal, né, que é o CEP, e um e-mail. Eles pedem um e-mail. O e-mail Tá. eles vão pedir, mas é para oferecerem para as pessoas, se elas quiserem receber alguma informação do site, mas E é isso vocês opcional. anexam no processo E isso a gente como uma anexa ao forma de dizer, processo. bom, isso é a Essa petição, sociedade, né? A sociedade civil está dizendo isso, isso. isso, e ela já a petição já é endereçada, né? A gente já referencia ela ao órgão que no momento o processo tramita em julgado. Então, a gente já referenciou ela para o Tribunal Superior, para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, ela já está referenciada lá. Eu deixei isso aqui por último, você até pincelou agora quando você falou do casal homoafetivo, porque eu acho que, como a gente já falou antes, o que está acontecendo ultrapassa todos os limites do que significaria ser justo, né? E tem muitos recortes, né, dentro dele, do sistema de adoção, como a gente falou, da justiça, mas agora sim eu queria falar um pouco sobre homofobia, né? Eu queria que você dissesse para a gente até que ponto você sentiu, ou você teve referências, ou você percebeu que por trás de tudo isso, claro, a gente sabe, né? Mas como que você percebeu essa homofobia? Se você avaliar uma decisão que vai contra a lei, né, como foi o caso da decisão do regresso da Aurora a esse lar acolhedor, eu faço uma pergunta. Será que essa decisão seria mantida dessa mesma forma se fosse um casal heterossexual? Porque seriam duas famílias, vamos colocar assim, idênticas, né, que estariam brigando por uma criança. Uma que continua não tendo direito, que é a família acolhedora, e uma que estaria devidamente habilitada, porém heterossexual. Será que essa decisão seria a mesma? Seria mantida dessa mesma forma? Eu posso virar para você e falar que existe dentro do processo algo que induza a uma decisão baseada na homofobia? Não posso. Não posso. Mas eu posso deixar E essa nem pergunta para vocês. preciso, né? Nem preciso. Né? Mas eu posso deixar essa pergunta. Será que essa decisão seria a mesma se fosse um casal heterossexual? Será que teria acontecido tudo isso, né? Tudo Começo até a isso? Será que a pensar. Aurora estaria passando por todo esse episódio desnecessário na vida dela? E eu vou jogar aqui, você sabe se isso já aconteceu? Você tem algum relato de que já tenha acontecido de uma criança voltar para a família acolhedora dessa maneira e de repente a família acolhedora virar a família? Não, nunca. Aqui, pelo menos na nossa comarca, eu nunca ouvi falar, e nem no meio adotivo, até então, como a gente tem recebido muito apoio das organizações, né, de apoio à adoção, de grupos de apoio à adoção, né, inclusive a OAB se manifestou hoje, eu não sei se eles vão nos apoiar diretamente nesse período aí do processo, mas nós temos recebido apoio de inúmeras entidades que estão vinculadas diretamente ao mundo adotivo. E nenhuma delas jamais fez referência de que uma família acolhedora teve um ganho em cima para ficar com uma criança em cima de uma família devidamente habilitada. Nunca ouvi falar nisso. O caso Vivi é um caso diferente, né? A retirada de uma família que é uma decisão totalmente esdrúxula, que você tira uma criança 6 anos depois de um lar adotivo e devolve ela para uma família biológica que nunca teve vínculo com ela, né? Que inclusive já expôs ela em risco de vida. Mas ainda então, assim a gente está falando de retorno para a família biológica, não para a família acolhedora. Isso, não para a família acolhedora, que segundo a lei é muito claro ali no artigo 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A família acolhedora, ela está para prestar cuidados a essa criança, para mantê-la em segurança, mas é um lar provisório. Ela não tem direito de adoção. Eu não entendo, sinceramente, Dan, eu não sei te explicar. Mas tudo vai se explicar e a Aurora vai voltar, com certeza. Isso Deus que todos nós aqui quiser. do Tudo Gay estamos torcendo. E obrigado. é muito, muito legal conversar com você e ver o quão engajado você está com esse tema, com as leis. Você cita os
tribunais, o artigo, né? E é claro que isso é amor, né? Então eu não tenho nem... Com certeza. Com certeza. Eu hoje já me declaro um militante da causa da adoção no Brasil hoje. Mas com certeza. Seu caso é muito emblemático e acho que vai abrir precedentes se numa dessa... Com certeza. É o que a gente espera, que isso gere segurança para as outras famílias que estão em processo de habilitação, que estão aguardando os seus filhos, para que eles não se desanimem, né? Que vai dar certo. Né? E nesse regresso da Aurora, a gente vai provar que a gente tem se fortalecido a cada dia, né? Que o processo de adoção no Brasil está se tornando cada vez mais forte. Maravilhoso, isso aí, milite mesmo nesse processo, porque eu ainda tenho que achar namorado, eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que... Entendeu? Então você vai militar para mim que uma hora eu vou chegar lá. Pode deixar. Tá bom, Juliano? Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. E boa sorte. Eu agradeço a oportunidade aí e peço mais uma vez a todo mundo que contribua com a gente aí na nossa página do Instagram, siga o nosso Facebook, entre lá na nossa petição, #VoltaAurora, assine, compartilhe, que isso só tende a contribuir. Muito obrigado. Valeu, Dan. Obrigado. Tchau, gente. Não esqueçam de assinar também esse podcast. Clica aí para seguir em algum lugar que é uma delícia isso aqui. Vocês vão sempre adorar. Esse episódio usou áudios da Biblioteca de Áudio do YouTube. A investigação, produção, roteiro, execução, edição e divulgação foi feita por mim mesmo, Dan Bonfim. Se você quiser fazer uma colaboração espontânea em qualquer valor para apoiar financeiramente esse projeto, meu Pix é meu telefone comercial, 42 9983 38101. No Instagram estamos como @tudogaypodcast. Mas se você quiser falar diretamente comigo ou conhecer meus outros projetos, é só procurar por @danbonfim. Dan é com 2 N's, tá? Na descrição desse episódio, você também vai encontrar um link para assinar nossa newsletter gratuitamente e receber uma vez por mês conteúdos extras relacionados aos assuntos que tratamos por aqui. E tá no mundo mais um episódio do Tudo Gay. Siga, curta, comente, compartilhe. Um beijo pras travestis. Até sexta que vem. Tchau!